Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Que oportunidade que Deus nos concede para nós nos conectarmos com Ele mais uma vez e aprender da palavra de Deus, querido. Que privilégio nós podermos estar diante desse vídeo, dessa oportunidade de irmos juntos para a Bíblia e ver o que o Senhor tem para acrescentar, para falar na construção que nós estamos fazendo junto com Ele, da nossa história. Querido, se você acredita em Deus, se você entregou sua vida para Cristo Jesus, aquilo que Ele pensa que está na sua palavra deve ser extremamente importante para você. Eu duvido que se você tem alguma pessoa que você tem como um conselheiro, alguma pessoa extremamente importante na sua vida, você vai fazer alguma coisa importante na sua vida sem falar com ele. Você com certeza vai pedir opinião. E da mesma forma hoje, nós vamos à palavra do Senhor pedindo a sua opinião, o seu direcionamento para nós, mais do que a sua opinião, né? O seu caminho, para que a gente possa viver as suas promessas nessa terra. E nós estamos dentro da nossa série Aprendendo com o Profeta Naum, mais um homem, querido, de valor. Quantos homens de valor, né, nós encontramos na palavra de Deus? São essas pessoas que precisam ser o seu exemplo, hein? Não são as pessoas que a mídia idolatra e coloca para você no dia a dia, mas são essas pessoas que passaram por momentos difíceis, mas se manteram firmes e deixaram um legado que faz com que a nossa vida seja uma bênção, abençoada. Nesses 3 capítulos de Naum, nós aprendemos muito com ele. Você lembra? Comecemos aprendendo um pouquinho sobre o zelo do Senhor. E a partir do zelo do Senhor, que é um atributo comunicável dele para nós, nós também vamos refletir sobre o zelo que nós devemos ter com aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso lado, que é extremamente importante. Depois, na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre o fato de que o Senhor nos conhece, não passa nada desapercebido para Deus em relação à nossa vida, porque o relacionamento com Ele é pessoal, queridos, e isso é maravilhoso e traz um consolo firme ao nosso coração. Se você perdeu essas ministrações, vai ali no nosso canal do YouTube, Pastor Wagner Flauzino, e você vai ter essa e outras ministrações que vão abençoar a sua vida. Aproveite, confira essas ministrações, compartilhe com quem você ama, faça com que a palavra de Deus chegue a mais ouvidos e corações que precisam do direcionamento de Deus. E nós continuamos aqui dentro do livro de Naum, mais essa ministração e a próxima na semana que vem, fechando, né, o nosso mês de julho, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse livro tão especial que o Senhor deixou registrado. Se está ali, é porque é importante para Deus e tem de se tornar importante para nós também. Eu quero compartilhar com você, né, o que está escrito ali no profeta Naum, na continuação dessas nossas ministrações, o que ele fala um pouquinho, querido, sobre o fato de que Deus, ele tem um plano para restituir o seu povo. A restituição, a restauração, ela é necessária desde que o mundo é mundo, desde que a existência começou, queridos. Nós temos ali, depois do problema que nós tivemos lá no paraíso, né, no Éden, né, com Adão e Eva, o Senhor está sempre restaurando, restituindo as pessoas, restituindo a sua criação, restituindo aqueles que o amam e o seguem. Por quê? Porque a restituição, ela se tornou extremamente importante como parte integrante da vida, por causa das nossas ações. Muitas vezes nós tomamos ações que nos levam a consequências desanimadoras, negativas, destruidoras sobre a nossa vida. E quando nós vamos tudo quebrado, né, cheio de problemas para Deus, e nós entregamos a nossa vida para Ele, nós pedimos e clamamos a sua ajuda, então Ele vai começar a fazer um trabalho de restituição, de restauração nas nossas vidas. Também, querido, por causa do mundo. No mundo tereis aflições. Então esse mundo caído, esse sistema do mundo, ele está sobre a nossa vida. E inevitavelmente ele vai trazer alguma coisa negativa para nós. Ele vai acabar nos roubando em algum momento, ele vai acabar nos colocando para baixo em algum momento. E aí nós precisamos também
da restituição, da restauração que o Senhor, Ele tem para nossas vidas. Também diante daquilo que as pessoas fazem. Quantas vezes nós passamos por algum tipo de injustiça, por algum tipo de roubo, por algum tipo de momento negativo em relação às pessoas, por aquilo que elas fazem, por aquilo que elas falam, por aquilo que aconteceu na nossa história. Então, querido, nós temos muitas coisas acontecendo ao nosso lado que estão sempre trazendo algum tipo de roubo na nossa vida, sempre tentando fazer com que alguma coisa nós sejamos colocados como passamos por uma injustiça, percamos algo. E nós temos o pior de todos, que é justamente quem o Senhor Jesus revela ali em João capítulo 10, versículo 10, que é justamente o inimigo de nossas almas, que veio para roubar, matar e destruir. E ele vem fazendo isso sem dó, sem piedade nenhuma. A única coisa que impede ele de avançar e destruir completamente as nossas vidas é a mão poderosa do nosso Deus limitando as suas ações. Senão, nós já estaríamos completamente destruídos. Mas dentro daquilo que ele pode fazer, que ele faz, para que a gente possa, para que nós possamos sermos roubados, sermos mortos, destruídos, ele está sempre nesse trabalho. Então nós precisamos, em muitos momentos, sermos restituídos por Deus. E o que eu queria trazer ao seu coração, é que Deus, ele tem o compromisso de restituir o seu povo. Seja o que aconteceu, seja lá o que for que aconteceu na sua história, que fez com que você fosse roubado em alguma coisa, tirado em alguma coisa, sofrido algum tipo de injustiça, o Senhor, ele está ali na outra extremidade, sempre dando um ponto de recomeço na nossa vida. E recomeço, ele tem a ver com restituição, com restauração. Então o Senhor, ele sempre está com o seu coração voltado a restaurar o seu povo, a restaurar as pessoas que o amam, a restituir a sua vida, aquela área onde você perdeu, onde você foi roubado. O Senhor, ele não faz isso por obrigação, ele faz isso por amor, ele faz isso por graça, ele quer, faz parte da construção desse mundo, da construção dessa vida. Ele precisa nos restituir e ele quer nos restituir de muitos momentos pelos quais nós temos passado. Aconteceu isso em muitos e muitos momentos com o povo de Israel. É só você olhar para o Antigo Testamento e você vai ver em muitíssimos momentos. É muito gratificante, é muito educador você ver, por exemplo, aprender, por exemplo, com o livro de Juízes. Você vê ali que o povo está com Deus, então eles estão em prosperidade. Depois um juiz, ele falecia, dava o tempo dele, ele falecia. O povo se distanciava de Deus, era entregue então na mão de algum inimigo. Depois, naquele momento, eles clamavam ao Senhor e o Senhor restituía. Era um ciclo e foi um ciclo constante na vida daquele povo. E nós encontramos esse ciclo aqui também em Naum, que uma promessa de Deus em Naum, no capítulo 2 e o versículo número 2, ele diz assim: porque o Senhor restaurará a excelência de Jacó como a excelência de Israel, porque os saqueadores os despojaram e destruíram os seus ramos. Nesse capítulo 2, ele está, queridos, o Naum, ele está justamente fazendo uma lamentação sobre a cidade de Nínive, que seria destruída completamente pelos seus algozes, porque eles foram muito cruéis e destruíram muitas nações. Dentre elas, destruíram o povo de Israel e o povo de Judá, que naquele momento eram reinos separados. Então eles destruíram esses reinos. Mas por que eles destruíram esses reinos? Entre os motivos, e o motivo mais poderoso é justamente que esses reinos se afastaram de Deus. E então, com o afastamento de Deus, eles foram entregues nas mãos dos assírios e eles foram destruídos, eles foram feitos cativos, eles passaram a ser um reino vassalo. Realmente os assírios eram extremamente cruéis. Eu já falei isso, foram eles que inventaram a crucificação, para você ter uma ideia da crueldade desse povo. Então, queridos, o que aconteceu? Eles fizeram isso. E você pode ver que eles foram roubados em todos os sentidos. Foram roubados espiritualmente. Então o inimigo das nossas almas foi ali, tentou eles, realmente fez com que a sua visão de mundo, a sua perspectiva entrasse no coração deles, como fez com Adão e Eva.
né? E nós estamos sujeitos a isso. Nós percebemos que foram um erro deles que levaram eles a serem cativos, a estarem cativos diante da Síria. Nós percebemos que é a luta do mundo, né? O reino da Síria, o império da Síria se levantou e foi contra eles. Nós percebemos que foram pessoas que mesmo dentro do próprio povo, isso acontece sempre na caída de um reino, na caída de um povo, sempre tem pessoas de dentro, né, ajudando os inimigos de fora por causa de corrupção e tantas coisas. Então nós percebemos que em todos os sentidos eles foram atacados e acabaram sendo roubados, acabaram perdendo a sua terra, perdendo o seu status, perdendo a sua posição, perdendo áreas importantes em sua vida, perdendo pessoas, perdendo família. Ou seja, a perda, ela faz parte da vida. Não tem como nós andarmos e vivermos nessa terra sem passarmos por esse momento, querido. Mas aí está uma diferença do cristão. O cristão, ele sabe que vai passar por momentos difíceis, as perdas vão acontecer, mas nós não estamos ligados às circunstâncias, nem dos ganhos e nem das percas. Não são elas que precisam, que podem, que devem mover a nossa vida. Quando a gente ganha, né, nós não podemos simplesmente achar que agora não, Deus está conosco, realmente nós ganhamos, vai dar tudo certo e ficar com aquela positividade, né, dizendo para todo mundo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quando acontece a perca, a gente achar que Deus se afastou de nós. Nós não podemos mover o nosso relacionamento com Deus a partir das circunstâncias. Não são as circunstâncias, preste muito bem atenção nessa frase, não são as circunstâncias que devem mover o seu relacionamento com Deus, mas é o seu relacionamento com Deus que deve dar o tom do ritmo com que as circunstâncias vão atingir o seu coração e vão ser tratadas na sua vida. É o relacionamento com Deus, essa é a nossa certeza, esse é o nosso fundamento, independente se as coisas estão indo bem ou mal. Agora, quando o cristão ele tem essa convicção desse relacionamento e nenhuma situação pode mover esse relacionamento que ele tem com Deus, que é a sua base, que é o seu fundamento, que é a sua verdade, o que acontece, queridos, ele tem a certeza de que mesmo que as percas cheguem em sua vida, em algum momento, o Senhor vai entrar com a providência e vai restaurar a sua vida. Deus é um Deus de restituição. Ali na cruz do Calvário, em Jesus Cristo, Ele nos restituiu, Ele nos dá a oportunidade de sermos restituídos à sua família, querido. Olha que coisa maravilhosa, termos o seu Espírito, aonde o seu Espírito nos comunica que nós somos filhos de Deus, e como diz em Romanos, chamá-lo de Pai, de Abba, né? Abba, Pai. Por que nós temos essa familiaridade com o Senhor? Porque fomos restituídos em Jesus Cristo, e não apenas na salvação, mas a salvação ela é o início, ela é uma caixa de presente, que a restituição em todas as áreas em nossas vidas está lá dentro. Então, eu queria chamar a sua fé hoje, a ação, quero chamar a sua esperança, a ação, que você olhe não com olhos de derrota para as percas que aconteceram em sua vida, para as feridas que aconteceram em sua vida, para aquilo que não deu certo em sua vida, mas que você lembre que o nosso Deus é um Deus de restituição. Ele tem poder e Ele quer restituir a sua vida. Olha o que aconteceu com o povo de Israel, de Judá, né? Mais propriamente dito, Naum ele profetiza dentro de Judá. Olha o que aconteceu, queridos. Aquele povo tinha sido destruído por causa dos seus erros. Você entendeu? Por causa dos seus erros. Mas você percebe uma ação de Deus prometendo que restituiria. E aconteceu verdadeiramente. Eles foram restituídos por Deus. Eles continuaram como reino. Eles tiveram a oportunidade de se reorganizar enquanto sociedade, de continuar vivendo debaixo de um governo que era só deles. Tiveram a sua liberdade porque Deus restituiu. Está por toda a Bíblia isso. Você lembra lá em Ageu está escrito que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. O que significa isso? Restituição. Você lembra do profeta Joel? Está escrito ali que restituir-vos-ei, o
tempo que vocês perderam, né? O tempo que aconteceu na vida de vocês, de percas. Então sempre tem promessa de restituição, porque o Senhor sabe que nós vamos errar, o Senhor sabe que o mundo vai se lançar contra nós, que o inimigo vai se levantar, e nós precisamos dessa restituição na nossa vida. Então, se você está vivendo um momento de perca, não é hora de você viver como um derrotado, de cabeça baixa, achando que as coisas nunca vão acontecer mais para você, não vai voltar a ser como antes, não vai melhorar essa situação, queridos. Talvez você não tenha a mesma situação de antes, mas que vai ser restituído de acordo com o propósito de Deus para a sua vida, para a sua história, será melhor ainda, porque se antes você tinha algo e você não tinha Deus, então você não tinha nada, você perdeu, você está num momento difícil, e se Deus agora restituir você aquele plano, aquele novo momento, aquele novo ambiente, lugar que Ele vai abrir para a sua vida, será melhor, porque dentro dessa restituição Ele estará governando a sua vida e fazendo com que você cresça e se desenvolva a cada dia. Então não permita que a situação governe sobre o seu relacionamento com Deus, mas faça com que o seu relacionamento com Deus governe sobre a situação que você está vivendo, e mantenha-se firme, persistente, verdadeiramente indo aos pés do Senhor, porque a sua fé vai fazer com que essa montanha seja movida, vai fazer com que a restituição de Deus aconteça na sua vida. Eu esqueci de falar o final do versículo 10 de João capítulo 10, versículo 10. Realmente, o inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus fala: mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena. Vida plena só pode acontecer se Deus intervir na nossa vida com restituição, e Ele tem, e Ele quer restituir a sua vida. Deus abençoe você e abençoe a sua família.